E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos dar sequência, né, a um assunto que nós começamos a trabalhar no capítulo 5, que é justamente as características, as facetas, aquilo que torna o ser humano humano, né? E no capítulo anterior a gente trabalhou muito a perspectiva grega, clássica, sobre essa questão. E aí a gente viu, tanto Aristóteles, como Platão, como o Sócrates, eles discordam em vários aspectos em relação à questão do conhecimento, mas eles concordam com um aspecto, que o ser humano se difere dos outros seres vivos por ser um ser racional. Então essa característica é a característica básica, né, que define na perspectiva clássica da filosofia clássica aquilo que nos torna humanos, né? Então, nós vimos uma perspectiva extremamente racionalista sobre o homem, né? Fruto desse pensamento clássico aí. Nesse capítulo, a gente vai analisar teóricos da modernidade, né? Homens que produziram no século XV, no século XVII, no século XIX, ou seja, tem uma visão muito mais antropológica, né, sobre as características, aquilo que torna o ser humano humano, ou seja, as várias facetas, né, do ser humano, e menos racionalista. O que isso quer dizer? Que a gente vai ampliar, né, sair dessa ideia de que o ser humano é só razão, e a gente vai observar que o ser humano é espírito, o ser humano tem uma característica simbólica, ele é um projeto inacabado de si mesmo, né? Enfim, várias questões que amplificam bastante essa definição básica, clássica, sobre a identidade, a ideia de ser humano. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro cara que nós vamos trabalhar aqui é um francês, que é o Blaise Pascal, que é um teórico que viveu no século XVII, um homem de uma formação intelectual brilhante, é matemático, é filósofo, astrônomo, tem uma formação intelectual ampla, né? E você já começa a perceber a partir daqui uma certa libertação, principalmente no pensamento moderno, né? Essa libertação entre filosofia e religião, né? Que era muito presente ali no universo medieval. Lógico, o Pascal ainda vai pensar, ter uma grande influência, né, desse aspecto da religião na sua forma de pensar, mas ele já propõe uma questão interessante aqui que nós vamos ver. Para o Pascal, o ser humano ele é um ser intermediário, né? Nós não somos nem divinos e nem animais, estamos no meio termo, né? Não somos divinos porque não somos eternos e perfeitos, mas também não somos animais, né? Não somos animalescos porque temos consciência, razão, enfim, pensamos. Mas ao mesmo tempo, o ser humano ele é guiado por dois polos: um polo angelical que faz essa conexão com o divino e um polo inferior, né, que é o polo animalesco, esse que traz as nossas paixões, as nossas emoções, enfim, aqueles sentimentos que a gente não consegue controlar. Aquilo que eu falo em sala, aquela vontade muito, muito louca de fazer coisa errada, né? Enfim, então a existência humana depende do equilíbrio desses dois polos, esse polo inferior, perdão, superior, né, de angelical, né, e esse polo inferior que é esse ligado nesse aspecto animalesco da nossa existência. Então esse equilíbrio é necessário. A gente não pode ser só razão e nem só emoção, beleza? Tudo bem? E aí ele faz a seguinte reflexão através de dois conceitos. Ele cria a ideia de razão do coração, que é um ponto de equilíbrio entre a razão universal, que é o conhecimento científico, o conhecimento humano, e a fé pessoal, né? Então, no momento aqui, século XVI, ainda existe esse conflito entre razão e fé, que é muito visível na filosofia, e a ideia de espírito, né? Que na visão do Pascal, o espírito é a parte da nossa alma que naturalmente está vocacionada ao conhecimento. Então, aquilo que o Pascal define como faceta humana é justamente esse caráter dúbio, né? Que nós temos essa bipolaridade entre aspas, né? Estamos divididos, né? Somos seres intermediários que oscilamos entre esses dois polos e que há uma preocupação em estabelecer um ponto de equilíbrio
e essa predisposição natural que temos ao conhecimento. Então ele define isso tudo como as características que tornam o ser humano humano. Tudo bem? Bom, Pico della Mirandola, é um teórico italiano, viveu no século XV, né? E as suas obras ele fez um grande esforço para tentar conciliar as filosofias de matriz clássica cristã com os conhecimentos filosóficos da tradição árabe e judaica, né? A sua obra ela é muito importante para o processo do humanismo e renascimento. É um conceito e um conteúdo que vocês vão estudar na história, tá? Depois a gente até pode fazer um comentário, mas não é o momento agora. Mas o interessante do Mirandola é a ideia de que ele percebe que o homem é a criação divina, mas o homem foi criado livre. Deus criou livre e essa é a nossa faculdade especial, é aquilo que nos define. Somos um eterno projeto inacabado, fruto das nossas escolhas. Ou seja, por mais que Deus tenha o poder de interferir em todas as coisas do universo, ele não pode interferir no seu livre-arbítrio, na sua escolha. Então, o que você faz durante a sua vida e durante a sua existência é sua responsabilidade, é sua escolha. E a gente está sempre mudando as nossas escolhas. Por isso que ele fala desse projeto inacabado de existência, né? Vamos para o próximo aqui, o Schiller, que é um filósofo alemão do século XIX, que ele cria um conceito que é a ideia de espírito, que o ser humano é fruto dessa interação entre corpo, matéria, né, e o espírito. O espírito aqui não tem nada a ver com alma penada, com reencarnação, nada disso. O espírito é a psique, né, o nosso inconsciente, a parte imaterial da nossa existência, a nossa personalidade, enfim. Então, só podemos definir o ser humano a partir da interação entre essas duas realidades. O outro teórico que é o Cassirer, o Ernest Cassirer, que vai trabalhar o aspecto simbólico do ser humano. Nós somos diferentes dos outros seres porque somos capazes de criar uma simbologia, atribuir significados, usar símbolos para atribuir significados. Vou te dar um exemplo. Esse gesto. Se você faz esse gesto, significa que está tudo bem, não é verdade? É um gesto, é um símbolo que é reconhecido por todos nós. Então essa ideia da simbologia é o que define o ser humano na perspectiva do Cassirer. Beleza, pessoal? Então, rapidamente, né, resumindo aqui, esses aspectos que o capítulo trabalha, tá? Então eu vou encerrar o vídeo. Qualquer dúvida ou questionamento a gente pode trabalhar no momento do plantão. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais.